Nos Estados Unidos, condenada por matar uma grávida e roubar o bebê, vai ser a primeira mulher executada pelo governo dos Estados Unidos em quase 70 anos. A Aline Bravo, do Band News TV, traz a informação. Pela primeira vez em quase 70 anos, os Estados Unidos executarão uma mulher condenada no sistema penal federal. Conforme o Departamento de Justiça anunciou no sábado, Lisa Montgomery, que estrangulou uma mulher grávida no Missouri em 2004, antes de cortar sua barriga, remover e roubar o bebê, receberá uma injeção letal em 8 de dezembro. A última mulher a ser executada pelo governo dos Estados Unidos foi Bonnie Hattie, executada em uma câmara de gás no Missouri em 1953, de acordo com o Centro de Informações sobre Pena de Morte. O procurador-geral dos Estados Unidos, William Barr, disse que os crimes pelos quais essas pessoas foram condenadas à pena de morte foram assassinatos especialmente hediondos. Zaidan, isso varia de estado para estado, mas é uma notícia que chama muito a atenção, não? Que o crime é hediondo, não há a menor dúvida. Menor dúvida. O que essa Montgomery fez, a defesa, inclusive, chegou a argumentar que ela tem problemas mentais e tal. E, de fato, isso varia porque, já falamos sobre isso aqui, né? A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que a pena de morte não é inconstitucional, ou seja, ela não fere a Constituição Federal. O que faz com que os estados tenham liberdade para adotarem ou não esse tipo de pena. Então, há estados que adotam a pena de morte, outros que não. Já foi muito maior o número de estados que adota a pena de morte, né? Eram 39 estados. Tem havido uma diminuição. Mas há esse princípio da Suprema Corte. Se algum dia a Suprema Corte disser não, fizemos uma revisão e entendemos que a pena de morte fere a Constituição Federal, aí nenhum estado terá o direito de usar a pena capital. Como não há essa incompatibilidade na visão da Suprema Corte, então cada estado decide o que faz da vida, se adota ou não a pena capital. E a ideia qual é? Não é dar recados, né, para eventuais criminosos, etc. Mas isso não inibiu crimes assim assados. Não. A ideia é um crime passível de uma punição definitiva, né? Nem se discute se há possibilidade de recuperação, não interessa. O crime é de tal gravidade que deve ser punido com a morte. Alguém que vai ser definitivamente retirado do contrato social. O número de penas de morte executadas, realmente, caiu muito, né? Os países que mais matam, o Estado matando com pena de morte, são China, depois o Irã. A China é o país que mais executa prisioneiros e depois o Irã. Nos Estados Unidos o número caiu até porque muitos estados deixaram de adotar a pena de morte. Mas a ideia é essa. Primeiro, não há impedimento constitucional, cada estado decide. E segundo, embora haja uma resistência crescente em relação à pena de morte, prevalece a ideia de que certos crimes são de tal maneira graves que não há outra punição senão a execução pelo Estado. Ronald. Ô Zaidan, os candidatos à eleição normalmente têm algum tipo de temor ao lidar com esses temas, ou isso é absolutamente pacificado, que a decisão de cada estado não entram nessa polêmica nunca? Não entram, porque a garantia de que cada estado tem liberdade para tomar essa decisão é uma garantia constitucional. A pena de morte só seria proibida em todo o país se a Suprema Corte dissesse ela fere a Constituição Federal. Então nenhum estado pode adotá-la. Como ele diz que não fere, como a Suprema Corte diz que não fere, cada estado decide. Nenhum presidente da República teria poder para mudar isso. Ele pode até propor uma legislação que restringiria os casos em que a pena capital seria possível, mas mesmo assim enfrentaria muita resistência, porque grande parte do país enxergaria como intromissão do governo na União, na independência e autonomia dos estados, Ronald.